Ó, vamos lá no arco da horta. Eu queria pegar ele. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é extremamente importante. A horta tem a posição ascendente, depois você entra no arco da horta. No arco da horta saem 3 ramos principais: o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. O tronco braquicefálico divide em artéria carótida comum direita e a artéria subclave direita. A artéria subclave era dividida pelo músculo escaleno anterior em 3 partes. O músculo escaleno anterior cobre essa parte aqui, a segunda porção. Da primeira porção, eu vou ter 3 ramos principais: a artéria torácica interna, e a torácica interna, vocês já viram que vai dividir entre gástrico superior e músculo frênico. A artéria vertebral, que na altura da 6ª vértebra cervical vai ganhar o forame transversal, não é isso? E o tronco tiro cervical. O tronco tiro cervical ele tradicionalmente ele tem 3 ramos principais: uma artéria que é a tireoide inferior, a artéria cervical transversa e a artéria supraescapular. Alguns livros, e pode acontecer na prática, uma outra artéria ou sai da tireoide inferior ou sai diretamente do tronco, que é a artéria cervical ascendente. Todas essas artérias, elas escrevem muito bem o trajeto delas. A artéria tireoide inferior é a posição inferior da tireoide. A artéria cervical transversa, a tireoide inferior, é claro que ela dá os ramos para as paratireoides. Então o cirurgião, quando acha a tireoide inferior, normalmente tem 2 a 3, cerca de 2 ramos que vão para as paratireoides. Então aqui, ó, a artéria tireoide inferior, a artéria cervical transversa, ela está posicionada um dedo acima da clavícula, cerca de 2 a 3 centímetros, e ela passa em sentido transverso no pescoço. E ela dá um ramo. Então aqui, ó, tireoide inferior, que vai para cá. Ok? Da tireoide inferior, muitas vezes pode sair a cervical ascendente. Ou pode sair diretamente do tronco. Depois disso, você tem a artéria cervical transversa, que está aqui. Depois disso, você tem a artéria supraescapular. A supraescapular, ela está no nível da clavícula e ela é mais superficial, assim como a cervical transversa, e vai caminhar para o ligamento transverso superior da escápula, passando sobre a incisura da escápula, ok? E ela está aqui. Agora observe que a artéria cervical transversa, ela dá essa artéria aqui, a artéria cervical superficial. Além disso, então a gente já excluiu a primeira porção. Ramos da primeira porção da artéria subclave. Quais são? Todo mundo. Artéria vertebral, torácico interno, tronco. Do tronco tiro cervical, sai quais artérias? Tireoide inferior, cervical transversa, subescapular, cervical ascendente. E pode sair a cervical ascendente, ok? Isso aqui é a primeira porção. Da segunda porção, você tem um tronco só, que é o tronco costo cervical.
Desse tronco já vai sair uma artéria que vocês conhecem, que é a artéria intercostal superior ou suprema. E uma artéria profunda para o pescoço. Dá um nome para ela. Artéria cervical profunda. Essa parte aqui, coberta pelo escaleno anterior. E da terceira porção, você tem a artéria dorsal da escala. Membro da anastomose da escala. Aqui, ó, eu representei isso aqui. Segunda porção, tronco costo cervical, dando origem à artéria intercostal superior e à artéria cervical profunda que está aqui. Agora observe, e aqui eu representei a artéria dorsal da escala. A artéria intercostal superior, ela vai dar a artéria de primeiro e segundo, as artérias intercostais posteriores de primeiro e segundo espaço intercostal, não é isso? A artéria cervical profunda, ela vai à porção profunda do pescoço, os músculos intrínsecos, algumas porções do plexo, e a anastomose com um ramo da artéria occipital. Observe isso aqui. Isso aqui é a artéria occipital. O Marcinho vai cobrar isso na prova. Vocês lembram que a artéria occipital dá 3 ramos. Um ramo importante é esse ramo descendente. Esse ramo descendente, ele divide em superficial e profundo. Então, o ramo descendente é a anastomose com a artéria cervical superficial da artéria cervical transversa e a anastomose com a artéria cervical profunda do tronco cervical. Se caso eu precisar ligar aqui, ó, a carótida externa, eu tenho um fluxo de sangue que vai pegar esse trajeto aqui. É isso que o Marcinho quer de vocês na prova. Não precisa não ficarem só decorando um banco de questões. Aqui tem a explicação de por que isso acontece. Ok? Vou representar aqui a faringe ascendente, mas a faringe ascendente pode sair da artéria occipital ou da bifurcação da carótida, comum em carótida interna e carótida externa. Qual é o nervo que dá a volta na artéria occipital? Ok? Esse primeiro ramo, tireoide superior, segundo ramo. Terceiro ramo. Facial. E se isso aqui sair junto? Tronco, língua facial. Isso. Essa aqui é qual ramo? Occipital. Isso aqui? Essa. Maxilar. E essa aqui? Travou. Explica isso. Gente, eu quero que 3 pessoas me expliquem isso aqui, porque senão não tem como continuar, ok? Vocês têm aula à tarde? Que horas que vocês precisam estar no serviço? Pode parar.